Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso grande debate. Comigo, Basília Rodrigues, e com os comentaristas José Eduardo Cardoso e Caio Coppola. Muito boa noite aos senhores. O senador Márcio Bittar, do União Brasil, protocolou uma PEC que tira ministros do Supremo Tribunal Federal da composição do Tribunal Superior Eleitoral. A proposta determina que o TSE seja composto por 2 membros do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, um advogado indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil, 2 integrantes pelo Senado e 2 pela Câmara dos Deputados. Hoje, o STF tem 3 vagas diretas e indica mais 2 nomes para a Corte. Segundo Bittar, o texto democratiza a composição do tribunal, que, abre aspas, passaria a ser formado pela cooperação efetiva dos 3 poderes e não apenas por 2 deles, fecha aspas. O parlamentar argumentou que hoje parte dos processos julgados no TSE segue para o Supremo, sendo muitas vezes julgados pelo mesmo ministro nas 2 cortes. Então, agora a gente vai para o debate, começando hoje pelo Coppola. Coppola, as indicações do Congresso ao TSE começariam, ou melhor dizendo, ameaçariam a independência da Corte? Olá, Basília. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Olha, muito pelo contrário, um TSE desvinculado do STF traria mais autonomia para a Justiça Eleitoral e reafirmaria o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, a garantia aí da ampla defesa. Além disso, sendo o Congresso um órgão colegiado eleito, muito mais representativo da vontade popular do que o próprio Poder Judiciário, a composição do TSE ficaria até mais democrática se algumas indicações partissem da Câmara e do Senado. Na verdade, o que ameaça a independência institucional do TSE e da Justiça Eleitoral, por extensão, é justamente a sua relação umbilical com o STF. Dos 7 integrantes titulares do Tribunal Superior Eleitoral, como bem disse a Basília, 3 são ministros provenientes do STF e os outros 2 são advogados indicados pelo plenário desse mesmo Supremo. Além disso, a vice-presidência e a presidência do TSE são reservadas necessariamente aos magistrados do STF. Nos últimos anos, houve uma escalada autoritária no TSE que foi endossada, que foi referendada pelo STF. Em 2022, por exemplo, o TSE proibiu a exibição de um documentário durante o período eleitoral. O TSE também editou uma resolução conferindo a si próprio o poder de polícia para remover posts e, pior, para suspender perfis em redes sociais de ofício, sem provocação do Ministério Público ou de qualquer parte. Lembrando que a Constituição, no seu artigo 120, o Marco Civil da Internet, no artigo 19, não autorizam a censura prévia. Então, some-se a esses atropelos constitucionais, aí uma outra série de decisões controversas sobre cassação de mandato parlamentar e perda de direitos políticos, sempre em desfavor de políticos populares da direita, incluindo aí o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-procurador da Lava Jato, o doutor Deltan Dallagnol, e você tem o contexto da PEC, que também funciona como um freio, como um contrapeso à concentração abusiva de poder nas mãos dos ministros do STF, que, vamos combinar, seria um avanço do ponto de vista institucional. Adicionalmente, desvincular o TSE do STF traria mais efetividade ao princípio do duplo grau de jurisdição, o direito fundamental que todo cidadão tem de recorrer de uma decisão judicial que não lhe favoreça. Atualmente, esse princípio constitucional fica muito prejudicado no caso de processos que, como bem disse a Basília, são julgados no TSE e depois, em caráter de recurso, são julgados novamente pelos mesmos ministros, mas num outro tribunal, o STF. Na prática, a revisão, o reexame do processo fica muito prejudicado, então a mudança proposta pela PEC resolveria isso também. Para os concurseiros de plantão é muito comum, né, estudar e saber que são 7 integrantes e que o TSE não tem um quórum próprio. Por isso que pega emprestado, né, estes nomes de outras composições, de outras cortes como a STF, a STJ e também membros da advocacia. Então, nada mais do que natural estas indicações virem de outros órgãos. Está assim na Constituição. Agora, tem parlamentar querendo mudar a Constituição e este é o tema que você acompanha aqui no Grande Debate. Cardoso, essas indicações, se vierem mesmo do Congresso para compor o TSE, podem ameaçar a independência da Corte? Olá, Basília. Olá, Caio. Essa proposta é um desastre.
Absoluto desastre. Por que é um desastre? Primeiro, o argumento de que, primeiro que o TSE já é duplo grau de jurisdição, né? Porque o TSE ele julga recursos que vêm da primeira instância. Mas cabe recurso extraordinário em matéria de constitucional para o Supremo, que são poucas as hipóteses, né? Na verdade, são poucas as hipóteses. Mas vamos imaginar, olha, eu quero impedir que juízes que julgaram no TSE julguem no Supremo. Basta uma mudança do regimento do Supremo Tribunal Federal. Não precisa mudar a Constituição, nem a composição. É só dizer que quem julgou, lá não julga cá. Pronto, resolvido o problema. Mas me parece que esse pretexto está sendo invocado para fazer com que a Câmara dos Deputados e o Senado indiquem membros para o TSE. Ora, senhores telespectadores e senhoras telespectadoras, membros do Senado, membros da Câmara, têm filiação partidária e disputam eleições. O objeto de julgamento do TSE. Eu vou fazer com que aqueles que efetivamente têm filiação partidária, disputam eleições, fazem coligações, vão indicar pessoas. Ora, o princípio da imparcialidade judicial estará claramente comprometido. E por quê? Porque juízes não são neutros, mas a imparcialidade ela envolve uma dimensão objetiva. Eu não estou aqui defendendo o STF, nem sendo contra. As nossas vontades, as nossas avaliações momentâneas sobre aquela corte ou aquela outra não devem implicar em mudanças estruturais. Mudanças estruturais têm que ser analisadas objetivamente dentro do Estado brasileiro. Eu não posso ter quem disputa a eleição indicando juízes para julgar as eleições. Parece um princípio básico, mas essa situação colocada no TSE vai replicar nos TRS. Então, os deputados estaduais vão indicar membros para os tribunais regionais eleitorais. Isso não é democratizar, isso é criar a absoluta subversão de qualquer possibilidade de imparcialidade dos tribunais. Mas eu não gosto do atual Supremo. Eu gosto, mas não é o meu gosto, não é o gosto de ninguém que está em jogo. O que está em jogo é a estrutura. A estrutura tem que garantir a imparcialidade. A atual estrutura brasileira, ela coloca o seguinte: o Supremo, ele integra, são juízes vitalícios que foram nomeados, que ficam lá por tempo, que não disputam eleições, que vão indicar 2 juristas, que vão compor a classe dos juristas a partir de uma avaliação subjetiva deles. Não são pessoas que disputam eleições, não são pessoas filiadas a partido, não são pessoas que fazem coligações partidárias. Imagine só, por exemplo, que eu tenho lá o Senado com a maioria do PT ou a maioria do PL, não importa, indicando alguém. Essa pessoa estará comprometida a julgar favorável aos aliados daquele que indicou. Me parece de uma clareza absoluta. Se um dos problemas que nós temos no Brasil, nas indicações, é não se passar por um crivo da sociedade direta, imagine eu colocar a raposa tomando conta do galinheiro. Ou seja, pessoas que disputam eleições, que são filiadas a partidos, vão julgar as contas dos partidos. Pessoas que participam de eleições e que fazem coligações vão julgar os processos eleitorais dos quais seus partidos participaram. Não, mas é uma mera indicação. Mas é evidente que a indicação, e nós sabemos como a vida funciona, vai determinar verdadeiros juízes teleguiados para que possam julgar. Parece evidente isto. Eu não posso permitir que pessoas que estão envolvidas no processo político eleitoral indiquem juízes para o processo político eleitoral. Isso me parece uma premissa básica de moralidade e de garantia estrutural da separação de poderes. Ora, a forma que está colocada, com esse pretexto, não vamos deixar o Supremo julgar com os mesmos juízes as causas que são colocadas lá no TSE, se resolve, se for um problema, com uma mudança regimental, por favor. Não precisa mudar a Constituição nem a composição para chegar a esse resultado. Vamos oxigenar o TSE. Oxigenar com pessoas que participam de disputas eleitorais, indicando juízes que vão julgar as mesmas disputas eleitorais? Queridos telespectadores e telespectadoras, essa PEC vai prestar, caso seja aprovada, não creio que seja, um grande desserviço ao sistema judiciário brasileiro. Mas eu não gosto do atual sistema, não gosto do juiz A, do juiz B. Não se muda a estrutura por uma questão de gostos ou de avaliação de sujeitos. Se muda com o pé na realidade institucional. E, nesse caso, a proposta é horrível.
Não só fazem parte, como os ministros do STF também podem presidir o Tribunal Superior Eleitoral, né? Só para a gente ficar Preside. Pois é, só para ficar num curto histórico, né? A gente teve a presidência do Roberto Barroso, do Fachin, do Alexandre de Moraes, da Carmen Lúcia, que é a atual presidente, nestes últimos anos. Então, isso mostra que eles têm ainda mais poder, né? Dentro da instituição, uma vez que podem ser o fio condutor, né? Quem comanda o tribunal. O Cardoso acabou de falar sobre a possibilidade de efeito cascata, porque se essa PEC passar para alterar a composição do TSE, isso pode ser replicado nas composições dos TRS, que são os tribunais regionais. Minha segunda pergunta, então, Coppola Cardoso, vai neste sentido. Mudar a composição do TSE, na avaliação de vocês, abre brecha para mexer também em outros tribunais superiores? Olha, Basílio, eu acho que isso já resta respondido aí pela explanação do Dr. Zé Eduardo. Mas eu queria só chamar a atenção do telespectador, né? O Dr. Zé foi sempre uma brilhante argumentação aí na defesa das suas ideias e opiniões. Ele falou aí que esse sistema em que o legislativo escolheria, né, ou indicaria os juízes, geralmente isso daí é feito dentro de uma lógica de contrapeso, né? Um poder indica, o outro referenda, mas enfim, vamos supor que seja uma indicação como foi proposta, 2 da Câmara, 2 do Senado, e a partir disso, né, você tem aí a escolha desses nomes e o conflito que o Zé trouxe aqui à baila seria um conflito de interesse, fala assim, olha, o colegiado que escolheu esse juiz, né, ele, né, obviamente, vai ser parte, né, nas questões eleitorais e existe um conflito aí. Isso é exatamente o que acontece, mutatis mutandis, no caso do Supremo Tribunal Federal. No caso do Supremo Tribunal Federal, você tem um nome, né, indicado pela Presidência da República e o Senado sabatina. Portanto, se nós entrássemos nessa lógica do juiz teleguiado devendo favores, então o sistema que existe ele é muito similar. O que acontece? Você tem aqueles senadores que votam contra, os que votam a favor, né? Partindo do pressuposto que o juiz não vai atuar aí dentro de uma imparcialidade mínima, o que se poderia aí inferir? Que esse magistrado, quando estiver lá na cadeira, com a caneta na mão, ele pode beneficiar aqueles que aprovaram a sua indicação, né? Ou pode ser mais duro, porque a gente sabe que há algumas situações de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgar os senadores. Então, é a mesmíssima situação. Agora, o que acontece? O colegiado, né, o Senado, principalmente a Câmara, ele é muito diverso, ele é muito múltiplo, ele tem muitas vozes. Isso, de certa forma, eu acho que diluiria, né, vamos dizer assim, esse lobby aí, ou eventual favorecimento depois. Então, eu acho que a gente já tem no ordenamento uma série de situações, por exemplo, é o presidente da República que indica, né, o nome para o Supremo Tribunal Federal. E o STF vai julgar uma série de questões de interesse do governo e do próprio chefe do Poder Executivo. E não necessariamente isso compromete a imparcialidade. Ou se nós formos admitir que isso compromete a imparcialidade no caso dessa nova proposta de emenda à Constituição, então todo o sistema está fadado ao fracasso. E se a gente levar para um outro nível, a gente começa a ver que qual que é o único controle externo ao STF? Seria, né, o processo de impeachment, né, que tem que tramitar no Senado Federal. Aí nós falaríamos o quê? Olha, o Senado não abre esse processo de impeachment, afinal de contas, teme retaliação por parte do Supremo. Por quê? Porque é o Supremo que julga, a competência originária, os políticos. Então, com toda a vênia, eu acho que o argumento ele não se aplica e o mais importante de tudo, é que virou uma nota lateral aqui da nossa conversa, mas é aperfeiçoar a garantia constitucional do duplo grau de jurisdição, que não necessariamente requer aí, uma instância superior, mas o reexame, a reavaliação, né, o direito de apelação, de você olhar com outros olhos o processo, né, daquela pessoa que não se sentiu favorecida por uma decisão judicial potencialmente injusta, de virar para outros magistrados e falar, olha aqui a minha petição,
né? Então, eu achei a ideia boa, ao contrário do Zé, que já estreou aí a argumentação dele falando que era um desastre. Para passar, como é proposta de emenda à Constituição, exige quórum qualificado, 2 turnos nas 2 casas, é mais difícil, né? Mas a ideia, classificada de boa pelo Coppola, está aí quicando e fato que vira assunto para os debates, como nós aqui ao vivo na TV. Pode replicar em outros tribunais, Cardoso, na sua avaliação? Mudar a composição no TSE pode influenciar os parlamentares a quererem mexer também em outros tribunais? Brasília, não é que pode, vai. É o princípio da simetria federativa. O que acontecer ali vai acontecer nos estados. Então, não tenho a menor dúvida de que isso é um desastre nacional e estadual. Segundo lugar, há uma diferença muito grande entre o que se propõe e o que existe. Quando o presidente da República nomeia alguém que é sabatinado pelo Senado, ele nomeia uma pessoa que é vitalícia e que poderá transcender a várias situações de décadas. Por exemplo, o atual TSE tem lá o ministro Cássio Nunes, que foi nomeado pelo Bolsonaro. Tem a ministra Carmen Lúcia, que foi nomeada pelo presidente Lula no primeiro mandato dele. Então, nós vamos ter umas situações que vão percorrendo o tempo. Na proposta, não. Essas pessoas não são vitalícias. Elas têm mandato. Ou seja, a cada eleição muda. Dirá o Caio, não, mas a Câmara ela tem uma pluralidade de forças? Tem, mas quem decide é a maioria. Quem tiver maioria na Câmara, quem tiver maioria no Senado, indicará os juízes que vão para o Tribunal Superior Eleitoral. E esta maioria vai ter uma presença direta no julgamento das eleições. Veja, é muito diferente de uma pessoa indicar, como a ministra Carmen Lúcia, em 2004, se não me falha a memória, foi indicada a ministra Carmen Lúcia, e ela está hoje, em 2024, 20 anos depois, julgando. A maior parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal, eu diria praticamente a totalidade, salvo tristes exceções, não respondem aos executivos. Quantas vezes nós, no governo Dilma, tivemos ministros do TSE e do STF julgando contra nós? E até ministros nomeados por outros governos julgando a nosso favor. Hoje acontece a mesma coisa. Então, vejam, é diferente quando a pessoa é vitalícia, quando a pessoa bota a toga em caráter definitivo, ele não responde mais para ninguém. Às vezes pode até responder por vício de formação, mas efetivamente ele não tem essa implicação estrutural. Quem tem um mandato e é indicado por quem disputa as eleições, tem lá uma relação direta. É naquele momento que ele está lá. Ele vai julgar as eleições dos quais aqueles que o indicaram participaram. Imagine o TSE julgando as contas do partido que tem maioria no Congresso Nacional e que o indicou. Alguém acha que vai rejeitar? Vamos ser realistas, ou seja, esta proposta é um desastre institucional. A pretexto de se ampliar a oxigenação, vai se estrangular estruturalmente a imparcialidade do Tribunal Superior Eleitoral e da Justiça Eleitoral. É gravíssimo isso, por isso que eu acho que não prospera, não é possível, não vai prosperar uma proposta dessa natureza, porque ela é um verdadeiro desastre do ponto de vista daquilo que pode ser colocado. E aí, não, mas eu não gosto do atual Supremo. Bem, outros Supremos talvez você goste no futuro, mas não é por aí que se julga mudanças estruturais do Estado. Não é pelas pessoas que simpatizam ou que não simpatizam que devem se propor mudanças constitucionais. Ministra Carmen Lúcia, que atualmente é a única mulher no Supremo Tribunal Federal. Ela foi indicada em 2006, atualizando aqui a informação, Cardoso. E ela, pela segunda vez, né, preside aí o TSE. E você chamou atenção para um nome interessante, Cássio Nunes Marques. Ele foi indicado pelo Bolsonaro em 2020 e hoje é o vice-presidente do TSE. Portanto, assumirá a presidência. Será o próximo presidente. Exatamente, é o próximo presidente do tribunal. O que é interessante também a gente observar como eles seguem regras, né? Tá lá, tanto no regimento quanto na Constituição.